E eu estava navegando pelo meu Twitter quando me deparei com essa seguinte mensagem aí, seguinte tweet aí do Olavo de Carvalho. Vamos dar uma olhada aí. Deixemos de ilusões. Quem manda na mídia, na rede educacional e no sistema judiciário, manda no país. Ou seja, o Foro de São Paulo ainda está no poder. O Brasil inteiro não pode com Verdivaldo. Não pôde nem com Adélio. Pois, como bem disse o Olavo aí, né, nessa postagem, infelizmente, né, aqui no Brasil nós ainda não estamos totalmente livres aí do PT e de todo esse esquerdismo, de todo esse progressismo louco mesmo. Infelizmente nós ainda estamos mais presos a eles do que a gente imagina. Aí você pode perguntar, mas Felipe, a gente agora tem o Jair Bolsonaro como nosso presidente, o PT não está no governo mais. De certa forma, né, se a gente olhar para o lado assim, para a cadeira presidencial, cargo mesmo de presidente, não está mais com o PT, mas eles estão enraizados em diversas outras instâncias ali do poder, né, seja no poder legislativo, no judiciário principalmente, até mesmo no executivo, né? Então eles se enraizaram ali em diversos âmbitos do poder, né, em diversas áreas também da comunicação, da educação, como a gente viu aí no tweet do Olavo de Carvalho, né? As instituições de ensino ainda estão no comando deles, as instituições judiciárias ainda estão no comando deles, a imprensa, a mídia, infelizmente toda a parte artística ainda está no controle deles. E quem seriam eles? Né? Não é necessariamente o PT por si só, né? Mas sim o Foro de São Paulo, ao qual o Olavo de Carvalho faz menção aí, né, nesse tweet, que é hoje, né, eu diria que seria o nosso pior inimigo. O pior inimigo do Brasil nesse momento é o Foro de São Paulo. Mas de uma forma bem resumida, é uma organização criminosa, sim, é uma facção criminosa que tem aí como objetivo principal tomar o poder de toda a América Latina e instaurar nessa região aí uma região ali socialista, comunista, né, um governo comunista socialista, né? Fazem parte aí do Foro de São Paulo PT, PSDB, sim, PSDB mesmo, né? Existem diversas fotos aí do Fernando Henrique Cardoso junto com o pessoal do Foro de São Paulo, José Serra, Alckmin. Então são pessoas que estão sim ligadas com o Foro de São Paulo também. PP, PSB, PSOL, enfim, essa galera da esquerda todinha tá unida aí. Além disso, né, movimentos sociais como o MST, MTST, a UNE, enfim, até as Farc lá da Colômbia, né, que é uma organização terrorista mesmo, né, uma organização que faz ali narcotráfico, de guerrilha, e eles também estão envolvidos com o Foro de São Paulo, e o objetivo deles é um só, né, que é realmente dominar toda a América Latina e implantar nessa região o sistema socialista comunista, né? E infelizmente durante todo esse tempo aí que a gente teve de governos petistas, né, Lula, Dilma e até antes também Fernando Henrique, foi um período assim de total entrega do Brasil para o Foro de São Paulo e para esses planos maléficos deles, né? O Brasil passou a meio que ser o headquarter, né? Ou seja, o quartel-general do Foro de São Paulo, né? Até porque era aqui que eram feitos todos os planos, eram maquiados ali todas as engrenagens, vamos dizer assim, né, do Foro de São Paulo, né? E que por muito tempo eles negavam, né? Diziam que não existia, que era teoria da conspiração. O próprio Lula negava a existência desse Foro de São Paulo, que isso não existe, né? A imprensa também cobria isso de todas as formas. O único que sempre bateu o martelo, sempre bateu na tecla, sempre falou sobre o Foro de São Paulo, denunciou o Foro de São Paulo, foi o Olavo de Carvalho, né? E hoje em dia ele ainda continua insistindo na tecla do Foro de São Paulo, porque mesmo tendo o Bolsonaro como presidente, mesmo tendo, pelo menos teoricamente, né, um Congresso mais conservador em anos, né, nós ainda vivemos num país assim completamente tomado mesmo e governado, vamos dizer assim, pelo Foro de São Paulo. Daí a tamanha importância de que se faça uma CPI desse Foro de São Paulo, né, que inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro, junto com o ministro Ernesto Araújo e o presidente da Frente Cidadã, meu grande amigo Maciel Joaquim, né, assinaram lá para poder fazer o requerimento de abertura dessa CPI, que vai ser de extrema importância para o nosso país, para poder desmantelar o Foro de São Paulo, que, como eu disse, é o nosso pior inimigo hoje, né? Enquanto o Foro de São Paulo não for definitivamente destruído, o Brasil não tem chances de prosperar, não tem chances de crescer, não tem chances realmente de se libertar, se desenvolver e ser a nação grandiosa que a gente sonha tanto que ele seja um dia,
né? E como o Olavo também disse aí nesse tweet, é muito fato, todas as nossas instituições estão sim sendo controladas pelo Foro de São Paulo hoje em dia, né? A gente vê aí o judiciário, principalmente na figura do STF, tomando decisões monocráticas, decisões que vão completamente contra aquilo que a população brasileira quer e anseia, né? A gente vê também aí o nosso sistema educacional, as nossas universidades que não estão mais formando cidadãos pensantes, pessoas que realmente estão ali compromissadas em crescer profissionalmente, em fazer o país crescer economicamente, socialmente também. Não, a gente vê na grande maioria dos casos, eu não vou generalizar aqui, mas na grande maioria dos casos a gente vê pessoas ali saindo das universidades completamente tapadas, né? Pessoas ali completamente... como é que eu posso dizer, mais preocupadas em fazer valer a ideologia delas, né? O país, elas estão pouco se lixando para o país, né? O que vale para essas pessoas é a ideologia, pessoas que já saem ali da universidade com a missão de fazer aquela ideologia, né, a qual implantaram na cabeça delas ali durante o período de universidade, durante todo o período escolar também, né? Elas já saem dali com essa missão de fazer essa ideologia ir para frente cada vez mais, né? Então nosso sistema educacional está completamente perdido. Inclusive a gente viu essa semana que alguns baderneiros lá da Uni, né, que se diz ser a União Nacional dos Estudantes, mas que não representa estudantes porcaria nenhuma, né? Basta você se dizer de direita, se dizer conservador, liberal na economia, que você é completamente barrado de tudo. Eles não dão sequer a chance de você falar alguma coisa, de te ouvir, não dão, sabe? Eles querem realmente fazer valer a ideologia deles. Eles não estão ali para representar os estudantes, estão ali para representar uma ideologia, né? Mas aí, claro, chegam lá falando que estão representando os estudantes na porta do MEC, tentam fazer aquele estardalhaço todo, agridem policiais, né? Chegam a quebrar, né, muitos patrimônios ali públicos e privados, e quando a polícia reage, eles se vitimizam ali na maior cara de pau, falando que eles são os coitadinhos, que são os pobres estudantes que queriam protestar de forma ali pacífica, né? Protestar, inclusive, contra uma coisa que não existe, né? Porque, segundo eles, estavam ali protestando porque o ministro da Educação queria privatizar as universidades federais, ou seja, ninguém falou nisso, uma mentira totalmente deslavada, né? Eles desenterraram uma mentira que já estava morta há muito tempo, né? Para poder inventar uma história, para poder levantar os cartazes de Lula livre na rua, né? Mas enfim, isso mostra mais ainda tanto que as nossas instituições educacionais, nosso sistema educacional como um todo está corrompido, né? A gente vê todo o tanto que é difícil, o tanto que tem sido difícil a gente implantar o projeto Escola Sem Partido, um projeto que, sabe, a gente vê que tem um apoio, assim, quase que total dos pais, poucos pais e mães, só aqueles que são de esquerda que não apoiam o Escola Sem Partido, mas os pais e as mães do Brasil, sabe, em sua grande maioria, apoiam o projeto Escola Sem Partido, e até hoje esse projeto não pôde ser colocado em prática, né, porque essas instituições educacionais são as primeiras, os professores que têm a sua cabeça completamente lavada, né, são os primeiros a lutar contra a Escola Sem Partido, né? No judiciário a gente vê a OAB, a primeira ali a querer blindar, no caso lá do Adélio mesmo, que inclusive o próprio Olavo, né, cita aí, né, a OAB que blinda ali os advogados do Adélio de uma forma que ninguém pode saber quem é que está pagando eles, né? E ainda vem a justiça e fala, não, o Adélio, ele é um pobrezinho, ele é um doente, vamos absolver ele aqui. E absolve o cara que tentou matar o presidente da República enquanto ele ainda era candidato, né? Aquela facada que o Adélio Bispo deu no Bolsonaro ano passado, não foi apenas no Bolsonaro que ele deu aquela facada, aquela foi uma facada na democracia brasileira. Em qualquer lugar sério do mundo, sabe, em qualquer país assim sério, aquilo ali teria sido, meu Deus, o fim da picada, sabe? Como você tem um candidato, seja ele de esquerda, de direita, de qualquer coisa que for, qualquer ideologia ou ponto político que for, sabe? Como é que você tem um candidato à presidência da República atacado e vítima de uma tentativa de homicídio, como aconteceu com o Bolsonaro, né? E a gente viu que aqui no Brasil todo mundo fez pouco caso, houve até quem disse que aquilo lá foi tudo fake, né? Mesmo Bolsonaro mostrando diversas vezes a barriga dele toda costurada, né? Adélio Bispo, que gente, eu acho um absurdo um cara como Adélio Bispo ter sido absolvido, sabe? Basta você ter 2 neurônios funcionando, não precisa você ser um grande inspetor, um detetive, não precisa, sabe? Basta você ter 2 neurônios funcionando que você vai ver que tem sim alguém por trás de Adélio Bispo.
É impossível que esse cara tenha agido sozinho nesse episódio do Bolsonaro, da facada. É impossível, sabe? Pô, o cara pobre, desempregado, quando arrumava um bico era de auxiliar de pedreiro, sabe? Mas vivia viajando para lá e para cá, seguindo os filhos do Bolsonaro. Chegou até a participar de uma aula lá no estande de tiro, uma coisa que é cara, que não é qualquer pessoa que tem acesso a esse tipo de serviço. E ele foi, porque o filho do Bolsonaro estava lá. Na mesma hora depois ele viajou para Juiz de Fora, porque ficou sabendo que o Bolsonaro estaria em Juiz de Fora, entendeu? Pagou a pensão lá, tudo, tava com quatro celulares, né? E, enfim, além disso, na hora que ele deu a facada, no mesmo momento que ele deu a facada lá em Juiz de Fora, em Brasília tinha alguém com o dedo prontinho para dar o dedo lá, falar e se passar por ele, né? Deu o nome lá de Adélio Bispo, como se ele estivesse entrando na Câmara, porque caso o pegassem depois, não, ele estava na Câmara, é impossível ter sido ele, né? Ou seja, um álibi, tentaram formar até um álibi para ele aqui, lá em Brasília, e ainda tem gente que acredita que ele agiu sozinho. Ainda tem vídeos aí que mostram claramente alguém que estava do lado dele que falava: agora não, Adélio, calma aí, Adélio, agora não, que ele estava doido para enfiar logo a faca no Bolsonaro, e alguém do lado gritando: espera aí, agora não. Gente, é óbvio que tem alguém por trás disso, ele não está sozinho. Pouco tempo depois que a polícia pegou ele, 4 dos advogados mais caros do Brasil chegaram lá, um inclusive de jatinho particular, dizendo ele que estava ali muito preocupado com a vida do Adélio, e com a do Bolsonaro ele estava pouco se lixando, mas a do Adélio ele estava super preocupado, né? É óbvio que tem alguém por trás disso, e a gente tem o direito de saber quem mandou matar Bolsonaro. A justiça não pode tirar esse direito de nós. Nenhum juiz, nenhum tribunal pode tirar o direito de nós, cidadãos brasileiros que elegemos Jair Messias Bolsonaro para ser o nosso presidente. Nenhum juiz, nenhum tribunal, a justiça como um todo não tem o direito de nos impedir de saber quem mandou matar o nosso presidente. É sim o crime impune, um crime contra a democracia brasileira. Esse sim foi um crime contra a democracia brasileira. E nós, cidadãos brasileiros que o elegemos como nosso presidente, nós temos o direito de saber quem que mandou matar o Bolsonaro. Da mesma forma, nós temos o direito de exigir que a justiça vá atrás do Glenn Greenwald, que a justiça exija que ele e o David Miranda e o João Willis prestem declarações lá sobre essa suposta venda de mandato, se realmente houve isso ou não, que o Glenn Greenwald fale da onde que ele tirou essas mensagens que ele diz aí ter tido acesso aí do juiz Moro, do ministro Moro, que na época era juiz, do Deltan Dallagnol, de todos os procuradores lá da Lava Jato. O que esse cara fez foi um crime contra a soberania do país, contra a segurança nacional, sabe? Ele mexeu com autoridades nacionais, juízes, promotores, desembargadores, todos foram expostos de uma forma completamente criminosa por esse bandido chamado Glenn Greenwald, né? E que a imprensa, a mídia não faz nada contra ele, sabe? Muito pelo contrário, coloca ele no pedestal, dá prêmiozinho pra ele. Lá em Minas Gerais agora estão querendo dar um prêmio pra ele lá, inclusive. Entendeu? Um cara que se disfarça de jornalista, é um tremendo de um bandido marginal que se disfarça de jornalista, entendeu? Ainda fica pagando de imparcial, não, porque o The Intercept é um site muito imparcial. Imparcial uma ova. O cara é casado com o suplente do João Willis, que é do PSOL, vivem pedindo Lula livre o tempo inteiro na internet, é onde quer que eles vão, e vem me falar que é imparcial? Por favor. E ainda a gente vê a justiça quieta, parada. O cara cometeu um crime contra autoridades brasileiras, um crime contra a segurança nacional, e a gente vê esses caras ainda circulando, zombando da nossa cara por aí. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E tudo isso é prova de que existe sim, infelizmente, o Foro de São Paulo por trás, agindo com seus tentáculos, com as suas mãos, com seus dedos, sabe, malignos mesmo, agindo para poder fazer com que as instituições, sabe, punam e persigam aqueles que querem o bem do país. Nós vemos aí youtubers de direita sofrendo na plataforma aqui, nós vemos pessoas que são de direita sofrendo em diversas plataformas, seja no Face, no Insta, no Twitter, sabe, pessoas sendo perseguidas o tempo inteiro por serem de direita, por serem cristãs, por terem um posicionamento conservador. Enquanto isso, bandidos como Adélio Bispo e Glenn Greenwald ficam aí
passam despercebido, a mídia não dá um ar, não cria uma nota, o pavão misterioso veio, jogou na rede aí muito mais provas mesmo, coisas bem mais comprobatórias assim, contra o The Intercept. Cadê que a imprensa jogou uma nota sequer sobre esse assunto? Não, e agiu como se nada tivesse acontecido, né? Ou seja, existe sim algo muito mais complexo, muito terrível, enraizado em todas as instituições brasileiras e que infelizmente contribui, né, para que todo esse mecanismo continue funcionando, né, todo esse mecanismo corrupto, todo esse mecanismo criminoso aí do PT, do PSOL, da esquerda de modo geral, para que ele continue agindo aqui no Brasil, infelizmente. Então, não adianta ter Bolsonaro como presidente, não adianta ter o Moro como ministro, ter a Lava Jato, enquanto nós ainda tivermos as nossas instituições nas mãos do Foro de São Paulo. Por isso, eu apoio completamente a CPI do Foro de São Paulo. Parabéns, deputado Eduardo Bolsonaro, parabéns, Maciel Joaquim, presidente da Frente Cidadã, né, que é um trabalho incrível que está sendo feito ali na Câmara também. Parabéns, ministro Ernesto Araújo, por apoiar essa causa. E eu quero pedir para você, vamos nos comprometer a derrubar o Foro de São Paulo, porque enquanto eles estiverem de pé, o nosso país não tem chance de prosperar.